presidente do Brasil, presidente de qualquer país democrático do mundo, tem o que se chama garantias constitucionais. Ele não pode ser grampeado, a não ser com autorização expressa da Suprema Corte do país. Em muitos lugares do mundo, quem grampear um presidente vai preso, se não tiver autorização judicial da Suprema Corte. Eu sou Carlos Sangaldino. Eu sou Márcio Antônio. Temos hoje como convidado Cristian Patrick. E vamos lá. Noir Politicast News. Hoje a gente vai fazer um episódio de notícias temático. Vai girar basicamente em torno da Lava Jato, porque muita coisa está acontecendo. Eu gostaria de começar falando de um jornal alemão que comparou a política brasileira com House of Cards, dizendo que a política aqui está muito mais interessante do que a própria série da Netflix. Questionando por que as pessoas assistem House of Cards, elas não estão vendo a política brasileira? Não, pior que é mesmo, né? Agora, pena que a política aqui chama atenção pela mediocridade dela, né? Tem uma coisa tão horrível. House of Cards também, né? Eu sei que é triste é que aqui é uma história que é trágica, não é uma história boa. Então, mas eu também sei isso. Porque assim, já entrando um pouco no assunto lá rapidinho, só para contextualizar. Se eu pegasse a história da política na época do Império, era algo que dava gosto, né? Você via umas enroladas que tem, principalmente do Partido Conservador, eles geralmente eram que faziam mais intensivos, mas sempre conseguia dar um contorno e, entre aspas, se mostra feliz. Agora, hoje é um negócio que a esperança só não morreu porque é a última que morre. Acho que é difícil, bastante, né? O que me espanta nessa comparação com House of Cards é que nós temos aqui no Brasil um sistema político, um sistema de três poderes que, a meu ver, hoje está todo contaminado. Que a gente tem algumas exceções, tanto de políticos como de juízes, mas me estranha o fato de só agora estar acontecendo essa crucificação do PT. É óbvio que o PT cometeu erros, está pagando por isso, mas a gente tem aí, em paralelo, uma mídia que está querendo encontrar um bode expiatório. Está muito provável agora de que o Brasil tenha um golpe democrático, se é que a gente pode falar isso, né? Em vez de ser um golpe militar, a gente tem um golpe midiático. O pessoal está chamando de golpe jurídico-midiático, né? Exatamente. Que não vê um caso. A esperança que eu tenho é que, se isso ocorrer, que se continuem as investigações, se continuem as punições, se é que a gente pode falar assim, mas o Brasil está numa crise relativamente muito grande, está numa crise nefasta e a gente precisa estar muito atento aos desdobramentos e às consequências do que está ocorrendo no Brasil. Eu acho que cabe uma retrospectiva rápida dos últimos acontecimentos desse ano relacionados a isso. Os principais acontecimentos giram em torno da figura do ex-presidente Lula. Começou com a prisão dele, né, a condução coercitiva, que foi na sexta-feira... Dia 4 de março. Exato, que coincidentemente foi uma semana e pouco antes do ato que estava programado do pessoal que queria tirar a Dilma. Né? Essa condução coercitiva, o que juristas têm dito é que não era necessário, porque trata-se de um artifício, de um mecanismo que é utilizado como reação a uma negativa de atender uma intimação. Quando alguém recebe uma intimação e não comparece, o jurídico tem essa ferramenta para forçar a pessoa a ir lá depor. O Lula não tinha recebido, na verdade, nenhuma intimação do juiz Moro. Aí foi feita a ação coercitiva, mobilizando umas centenas de homens armados, como tem sido frequente na Operação Lava Jato, com vazamento para a imprensa, de modo que tudo foi televisionado, foi criado um show em torno disso. Isso foi o que aconteceu no dia 4. Tivemos aquele pedido de prisão do Ministério Público de São Paulo. Exato, quer falar um pouco desse? Esse pedido também foi muito arbitrário e
também em função do que já estava se cogitando, porque não que eu seja PT, mas o pessoal já estava cogitando que o Brasil estava mergulhando numa crise política relativamente muito grande e que uma das esperanças que o governo tinha, e eles sabiam disso através das escutas que já vinham sendo monitoradas, era que o Lula deveria entrar no governo para tentar salvar. E aí o pessoal, sabendo disso, começou a pressionar para, de certa forma, desestabilizar o governo e fazer com que o Lula não assumisse o ministério. Então, foi pedido de imediato essa prisão. Essa prisão foi solicitada por 3 procuradores do Ministério Público lá de São Paulo, que foi encaminhado para um foro, uma juíza lá de São Paulo, de esfera estadual, e que ela entendeu que havia choque, e já havia uma investigação em paralelo no Paraná. Então ela encaminhou para o Moro. E aí o Moro, nessa sede que ele está de caçar o governo, naturalmente ele ia acatar, e por conta disso a gente teve os desdobramentos de um grupo que hoje está no poder, que é o grupo do PT, que naturalmente se viu acuado com a possibilidade do Lula ser preso, e isso é provável que tenha acontecido, e o Lula ia assumir, ou assumiu, a gente até agora não sabe, porque tomou posse, foi suspenso, a gente está hoje num dilema relativamente grande. Só um parêntese. Esse negócio do Lula assume está muito controverso. Só um parêntese para quem está ouvindo, a gente está gravando na noite do dia 17 de março, quinta-feira. Então, é bem possível que no domingo, que é quando esse episódio será publicado, vocês já saibam, já tenha tido desdobramentos, mas hoje está complicado. Inclusive, pelo que eu vi alguns deputados comentando, na verdade a oposição está com muito medo porque o Lula já estava começando a cooptar apoio político, já tinha algumas reuniões marcadas não só com o vice-presidente, que é do PMDB, como o Renan e outros partidos, e estava tudo certo para que o governo tivesse um lampejo de esperança de reverter essa situação para pelo menos terminar. E aí, naturalmente, o pessoal percebeu que, pelo fato do Lula ser muito populista e a capacidade de barganhar e de articular, ele poderia naturalmente reverter essa situação, e isso foi o que gerou todo esse desespero da justiça partidária, a meu ver, tomando partido clara e vergonhosamente, e a gente tem hoje no Brasil instituído um clima de muita instabilidade, que a justiça está colaborando com isso. A gente teve um vazamento mais do que inoportuno no dia que o cara tomou posse. Ele estava lá, teve o vazamento dos grampos, tudo muito complicado. Agora, teve alguns pontos que a gente acabou passando, né? Por exemplo, a manifestação dia 13, que juntou quantos milhões de pessoas? Entre 6 e 7 milhões é o que se cogita. Isso somando as manifestações pelo Brasil inteiro. Teve uma adesão muito grande. Se a intenção da prisão coercitiva era influenciar essa manifestação, provavelmente surtiu um efeito. A oficialização da posse do Lula, né, do plano de o Lula tomar posse como ministro da Casa Civil, aconteceu essa semana agora. Depois das manifestações, só explicando em mais detalhes, o que aconteceu foi que no dia da posse vazou essa gravação, que eu, em particular, considero uma coisa muito séria, porque se trata de uma gravação de um líder de Estado e de governo, que, segundo o próprio juiz Sérgio Moro, no parecer da publicação desse vazamento, foi vazamento não, né? Foi uma publicação oficial. Mas na própria publicação ele diz que não há nenhum indício de conduta irregular. Então, por que vazou, né? O interessante é que foi justo, essas coisas acontecem justo em momentos oportunos para essa turma. E a questão não é nem somente o porquê vazou. Vazou um áudio que contém falas da presidente, e mesmo que o Lula não tivesse tomado posse, a partir do momento que você está investigando, monitorando a fala de alguém, e esse alguém entra em contato com alguém que tem foro privilegiado, eu acho que naturalmente o juiz deve saber que aquela investigação passa a ter um foro que remete-se ao Supremo Tribunal Federal.
Então aquilo ali deveria ser naturalmente transformado em sigilo e não exposto da forma como foi e ser encaminhado naturalmente para o STF, que é, pelas regras que o Brasil tem, a instância que deve julgar e analisar os processos que envolvem isso aí. Não que eu concorde, porque, para ser sincero, eu acho que essa questão do foro privilegiado fere um pouco a questão da igualdade, mas esse seria o trâmite e o caminho legal que deveria ocorrer em casos da natureza que envolvem ministros e deputados, né, porque os deputados também têm deputados, senadores, que têm foro privilegiado. E aí, naturalmente, isso deveria ser remetido ao STF de forma sigilosa e não de forma midiática. E como já foi comentado aí, naturalmente ele transformou aquilo ali em legítimo e inicialmente ele divulgou para a Rede Globo de televisão que está fazendo uma campanha declaradamente golpista e aí a gente tem a situação que a gente tem no país hoje. Eu vi alguns comentários do pessoal dizendo que isso foi responsável porque em alguns casos ele, além de colocar em risco a segurança nacional, ele pode estar colocando em risco, além disso, do país virar uma greve, tem pessoas que podem ser apedrejadas, pessoas que podem ser lixadas. Não incentivando violência, né? Exatamente. Em relação ao foro privilegiado, eu pesquisei rápido, assim, como comentário sobre isso, mas eu vi que a desculpa que deram foi que o grão foi sido no Lula, né, e não na Dilma. Era uma gravação dele. Se ela se envolveu aí, foi ligar para ele, é o problema dela, entre aspas. Mas o grão em si não era na presidente. Aí por isso que ela acabou liberando. Tem essa situação do foro, que você falou da questão da igualdade, não é que seja assim, a igualdade, porque a igualdade não é aquela coisa crua, todo mundo igual, não. É assim, tratar os iguais igualmente e desiguais igualmente na medida das suas desigualdades. Se o cara é um chefe de Estado, chefe de governo, um parlamentar, sei lá o que for, ele, obviamente, vai ter que ter alguns prerrogativos diferenciados até por causa do exercício da função dele. Agora, que o problema é que as prerrogativas aqui do Brasil, elas são exageradas, no caso dos parlamentares mesmo, que só podem ser presos por crimes inafiançáveis, em flagrante, ainda tendo que ser submetido à casa respectiva e por aí vai. Enfim, várias situações. É realmente exagerado. O STF, inegavelmente, está aparelhado. Isso é inegável. São 4 governos do PT, corresponde a 8 indicações a ministros, 2 de cada governo, 8 de 11. Olha aí, já vê como é que está. Então, essa decisão do Moro, mesmo que tenha sido algo que não esteja previsto na lei, olha só. Eu não deixava de ligar que eu não tenho um juízo de valor perto sobre isso, porque eu não parei para ver toda a situação, mas, legalmente falando, ela tem base em um princípio constitucional. Porque, assim, além das normas positivadas, que é o que está no ordenamento em si, ali escrito, como assim, as leis, os artigos, decretos, existem as fontes de direito, entre elas os princípios. E existe um princípio constitucional, que é o princípio da proporcionalidade e razoabilidade, que se divide em mais 3. Nesse caso, um dos 3 é o princípio da proporcionalidade estrita. O princípio da proporcionalidade estrita, ele se refere ao seguinte: situações em que o mal, vamos dizer assim, o mal que ela venha provocar seja compensado pelo bem que ela vai fazer, causa um efeito mais positivo que negativo, ela pode ser ponderada, ponderar a situação e fazer. E com certeza o intuito dele foi realmente fazer esse caos que está agora. É lógico, ele quis aproveitar a situação e no calor do momento, o povo já estava com aquele fogo ali, por causa que ele ia assumir. Porque ele jogou aquilo ali, ele jogou pólvora. O povo estava ali, jogou pólvora, explodiu, pronto, acabou. E estamos aqui. Deu essa baraceira toda, povo na rua, e ninguém sabe o que vai acontecer. Eu, sinceramente, acho uma perda de tempo sair à rua, apenas pelo impeachment. Eu acho uma perda de tempo. A própria República, aqui, a forma republicana e o sistema presidencialista, poderia sofrer uma mudança, colocando o recall, melhorando a forma do Estado federal, que aqui no Brasil é uma forma muito ruim. A partir eu posso explicar isso aqui. É uma forma muito ruim, muito mal feita. Deixa todos os entes da federação subordinados à União. Realmente ficam subordinados, não tem autonomia. A autonomia fica só na letra ali, na letra da lei. Mas na prática não é assim.
Então, saía, e tem várias outras mudanças. Sair às ruas, apenas impeachment, para mim é uma perda de tempo. É um desgaste de energia por uma causa muito pequena. Poderia ser bem maior. É por isso que Daniel Demônio também realmente tem os partidos sim por trás. Não tem que ter na minha cabeça que esses Movimento Brasil Livre, Movimento Presidente da Rua, Movimento, aquele Revoltados Online, não sei o que, todos eles são bancados de partido. Todos eles. Até porque o crescimento deles foi rápido demais, foi absurdo, assim. Em meses, as páginas com 500 mil pessoas, 1 milhão de pessoas. Justamente. Financiamento então, né? Pois é. Então, a pessoa tem noção disso. E aquela coisa, o Facebook, ele funciona com... você injeta dinheiro e funciona por pessoa. Você disse que tem uma página no Facebook. Então, você coloca nos 5 mil reais, que 5 mil reais pra gente, eu achei dinheiro. Mas pra esses caras não é. Então... Você impulsionando uma publicação ali com 5 mil reais, você tem um alcance de 500 a 600 mil pessoas. Talvez até mais. Pois é, então, assim, no mínimo, né? É uma média. Mas aí, 5 mil reais é um valor que o Cristo está colocando, né? Não quer dizer que eles coloquem 5 mil, você pode botar 10, 15 e aumentar o alcance, né? Sim. Então, mas assim, vai alcançar 500 mil pessoas, só que essas 500 mil pessoas vão curtir, vão comentar, vão compartilhar, e assim alastra. Então, uma publicação dessa pode chegar a 1 milhão, 1 milhão e meio. E as pessoas, obviamente, vão ter boa parte disso daí que vão curtir a página. E assim ela cresce de forma absurdamente rápida, como são até hoje. E é por isso que esses movimentos são vazios. Eles são inúteis, eles não têm uma proposta boa para o Brasil. Pois é. A verdade é essa, eles não têm uma proposta boa para o Brasil. O único movimento aqui que tem hoje, não é querendo puxar a sardinha para o meu lado, não. Mas o único movimento que tem hoje, puramente do povo, e é algo realmente do povo, por isso que ele não está tão grande, é o movimento marxista. E tem realmente propostas. Inclusive, eu fui censurado no MBL uma vez. Eles me bloquearam lá para não comentar mais. Eu estava comentando umas coisas lá que eles não gostavam, me bloquearam. Quando a gente vê que o pessoal já se utiliza de mecanismos fascistas, que é simplesmente... Né? São autoritários. Só esse movimento de trabalhar com o ódio de algum grupo político, né? Você querer inflamar as pessoas para... A única coisa que movimenta é o ódio a um certo grupo. Você está demonizando o outro, se colocando como salvador, já é uma forma de pensamento fascista, né? Exatamente, já está jogando um contra o outro, né? A guerra de classe, de ideologia, de tudo. Ninguém procura no Brasil atualmente unir forças, assim, eu acho que deveria ser de tal jeito. Eu acho que deveria ser de outro. Vamos entrar no meio termo. Vamos entrar no meio termo, vamos entrar em acordo. Ninguém aqui está fazendo isso. E é por isso que o país está um caos. E vai continuar um caos. Passou alguns anos de estabilidade e agora está passando pela instabilidade, né, num grau altíssimo. Até porque isso é de praxe. Na história do Brasil, isso é praxe. É um tempozinho bom, alguns anos bons, depois crise. Bom, crise. Assim vai. Por isso que não sai nunca da posição de país medíocre que a gente tem. Eu concordo com você e acho muito esquisito justamente o pessoal levantar uma bandeira de corrupção sabendo que o impeachment vai levar, nas circunstâncias e regras que nós temos hoje, o país para as mãos do Temer. Se por acaso o Temer continuar, isso vai ficar muito claro de que a Lava Jato era só para perseguir o PT. Não, e sem contar que o Temer assumindo, o PMDB vai fazer uma trinca, né? Vai ser... exatamente. Ele vai tomar a frente da República. Exatamente. Aí, se por acaso o Temer não conseguir assumir por causa dos desdobramentos da Lava Jato, eu vou entender, e muita gente vai entender, que naturalmente eles vão perseguir os demais, que seriam o Renan Calheiros, presidente do Congresso e do Senado. Provavelmente o Brasil teria que ficar em algumas situações que eu acho que, eu não sei se são verdades, mas eu vi algumas postagens e algumas notícias, ou nas mãos da Justiça, para convocar novas eleições gerais, ou nas mãos do Tiririca enquanto deputado mais votado do país. Piada, né, bicho? Não, mas pior que muita gente acreditou. Não, eu vi o Mamilos Podcast, rapaz, que é um podcast famoso. Recentemente eles falando com seriedade que quem assumiria era o Tiririca se caísse até o Renan. Não, isso porque eles foram espalhados de forma bem séria mesmo, né? Eles falaram de uma forma séria, até porque o Facebook, quando foi no tempo, botar aquela imagem dele, aí realmente a pessoa acaba caindo nessa. Mas o que acontece é o seguinte, caindo o Temer, vai passar para o Cunha.
Aí do Cunha passa para o Renan. Aí se cair o Renan, por acaso, não vai acontecer lá. O procedimento é esse. Não, mas se cair o Temer, ele cai pelo mesmo motivo da Dilma, que naturalmente, nem, no efeito cascata, cai todo mundo. Ao meu ver, se cair a Dilma, dependendo do motivo, e a Lava Jato continuar, e pegar o Temer provavelmente vai ser por conta da Lava Jato. Aí, naturalmente, pega tanto o Cunha como o Renan. Mas a linha sucessória continua, né? O próximo seria o presidente do Supremo. Renan. Não é isso? Aí é o seguinte, é a parte menos me agrada. Olha só. O único que pode substituir o presidente até o fim mesmo é o vice. Exato. Caso o vice não possa, né, vai ter o substituto por um tempo. Como falta menos de 2 anos para as novas eleições, o que acontece? Quem vai escolher o novo presidente da República é o Congresso Nacional. Pois é. Que é essa turma de gente muito bacana, né? Pois muito responsável. Estão bem preocupados com o Brasil. Pois é, justamente. Esse é o triste. É complicado. Aqui é aquela coisa que ficava esperando correr de fome. Tá difícil. Mas eu entendo que a intenção é muito boa da forma como funciona a Constituição nesse aspecto, né? Que a ideia é que você só pode ter como presidente por um período prolongado alguém que foi legitimado pelo voto. Seja o titular ou o vice da chapa, né? Que ganhou. Não, mas o problema é que a organização do Estado é tão defasada, né? Que a gente chega ao ponto de ter uma linha sucessória totalmente estragada. É um absurdo, pô. Se você pegar Campo Deputados, o presidente do Senado e o DCE e o vice, os quatro não tem um que eu fui dizer, cadê? Brincadeira. É uma coisa triste. Não gosto de pensar nisso. É lamentável. É lamentável. É um horror. Bom, voltando para Lava Jato propriamente, o que a gente tem visto é uma série de atropelos da operação, que o pessoal lá do Paraná está passando por cima da lei em vários aspectos. Por exemplo, tem a questão dos vazamentos seletivos, que não é tanto acidente assim, porque já é dito há um bom tempo que o juiz Sérgio Moro se inspira muito na Operação Mãos Limpas da Itália, em que a parceria da investigação com a imprensa local era forte, e na interpretação do Sérgio Moro foi determinante para o sucesso da operação, embora eu tenha visto por aí que esse sucesso é bastante questionável a longo prazo. Mas esses vazamentos estão acontecendo, tem acusação de escutas ilegais, como essa da conversa de Lula e Dilma, que aconteceu fora do período que foi autorizado. Não foi isso, Márcio? Isso recentemente foi reconhecido, inclusive, pela Polícia Federal, de que, apesar do juiz ter determinado o fim dos grampos, a Polícia Federal continuou gravando, comunicou ao juiz, e o juiz achou por bem ainda fazer a publicidade desse material. Eu achei isso muito grave e eu acho que isso precisa ser questionado, sim. E tem também as conduções coercitivas, que inclusive quando os advogados lá do Lula questionaram a condução, a defesa do Ministério Público foi que já tinham sido expedidos, se eu não me engano, 171 mandados, não foi, de condução coercitiva. Aí é complicado quando você usa a recorrência, a extrapolação na recorrência de um erro como justificativa para cometer o erro mais uma vez. Você quer justificar um erro com o outro, né? Com 171 outros. Acontece muito. Eu sei mesmo, bicho. Essa questão aí do grampo eu não tinha visto, que tinha sido um período que não podia, não. E realmente é complicado porque isso é uma norma constitucional. Não é bem legal. E outra coisa que a OAB está questionando é que eles estão denunciando que o pessoal lá do Paraná está colocando escuta em escritórios da advocacia. Isso fere o direito à defesa, né, dos acusados. Uma coisa que me deixa muito preocupado também, você comentou também um pouco disso, é que assim, as leis brasileiras elas são muito flexíveis e são da abertura
para uma série de interpretações. E isso abre um precedente muito grave, porque muitas das vezes o juiz termina fazendo o juízo de acordo com seus princípios ou de acordo com o que ele naturalmente esteja tendencioso a investigar ou a acatar como linha de investigação. E isso é muito preocupante porque ele, principalmente por ter a experiência que tem e pelo tempo que a Lava Jato já vem acontecendo, ele sabia naturalmente que as conversas que o Lula estava tendo com o advogado dele, mesmo não sendo o advogado que estava lá assinando, mas era o sócio dele, porque, na verdade, o Lula ele tem uma assessoria jurídica que quem assina é um escritório e o advogado é sócio do que estava lá assinando. E aí o pessoal questionou, o juiz simplesmente interpretou que só pelo fato dele não ter assinado, ele não estava lá como advogado. Quando, na verdade, o juiz sabe que não se pode gravar. Isso é extremamente preocupante e é extremamente grave. A OAB já soltou algumas notas e várias outras entidades jurídicas soltaram notas informando que ele abusou porque ele interceptou e gravou a gravação de um advogado com seu cliente e ainda por cima publicizou. Então é muito complicado. Você nesse instante falou ali a questão da razoabilidade, do que pode ou não, do que é interesse da nação ou não, mas tem algumas coisas ali que naturalmente alguns juristas, e alguns não, muitos, estão questionando, e isso está notadamente assim, muito claro que ele está numa linha de investigação de perseguição. Até porque os demais citados na Lava Jato não tiveram nenhum tipo de grampo publicizado, não tiveram nenhum tipo... Só o Delcídio, né? Do PT, é tudo do PT. Exato. Aí, uma coisa interessante que faltou dizer é que nessa onda de vazamentos seletivos, o vazamento do depoimento do Delcídio foi na véspera da condução coercitiva de Lula, não foi? Foi, exatamente. Ele está fazendo tudo isso meio que premeditado para saber... para obter os resultados que está tendo. Ele está colocando toda a mídia e a opinião pública contra, criando esse clima que hoje a gente vê no país. Agora, isso aí, até o meu problema aqui, não é nem a questão da lei em si, de ter essa interpretação, mas até porque em que país aí que é pior, que acho que é o Brasil. A interpretação ainda é maior. Estados Unidos é um deles, Inglaterra. A minha Constituição escrita tem, essa continuação. Só que é o seguinte, o problema que eu vejo é no fato dos juízes aqui, os magistrados em geral, se sentirem divulgados. Porque no fato deles estarem, como essa questão aí, que é mais de 170, né? Colocações lá, de forma errada, e não aconteceu nada. Pois é. Então o que acaba gerando problema é isso. Porque pode acontecer de ter um caso ou outro, assim, uma situação extrema. Ninguém é perfeito, né? Erros podem acontecer. Exatamente. Agora, tantas vezes assim, esse é o problema. Não, e eles disseram em defesa que quando foi o ex-presidente Lula é que houve reclamação, quando não é verdade. Tem juristas, tem pessoal da OAB que vem reclamando desse tipo de procedimento desde o começo. Só que quando se chega numa figura de peso, como um ex-presidente, é claro que os autoridade em cima, né? Exatamente, fica mais notório, né? Exato. Pois é complicado, né? Sei não. É porque tanta falha que uma falha vai gerando a outra. É um efeito cascata. O triste é que isso pode ter dois efeitos que são igualmente ruins. Um é abrir precedentes para uma perda de direitos grande da população, né? Outro é isso gerar a anulação de processos de prisão de muita gente, por conta de ter vários vícios no decorrer do processo. Sim, exatamente. Os dois resultados são ruins, né? Acontecendo o outro é ruim pra gente. Exatamente. Pode acontecer isso, mesmo lá na frente, em breve, há alguns anos, chegar no STJ, no STF, anula e tchau. Aqui mesmo no estado, né, em Alagoas, quando alguns presos vão levar pela polícia e tal, fica ali presos de forma ilegal, né, eles são liberados rapidamente, o juiz relaxa a prisão. Isso acontece porque a forma que eles foram presos está errada, entendeu? Aí o povo vê aquilo ali e fala, a justiça não presta, a justiça é errada, aí já saiu, foi preso ontem, saiu hoje, não sei o que. Mas isso acontece por falta de eficiência. Depois você vai invadir a casa da pessoa, aí não leva mandado, ou se leva, você vai à noite que não pode,
É falta de preparo das equipes. Exatamente. Aí vai na casa do cara, derruba tudo, pegou, levou, pronto. Botou o advogado e se botar, às vezes, dependendo da situação, ele pode fazer com você. Aí vai lá, relaxa a prisão, tá bom. Eu não sei qual foi o teor do mandato da condição coercitiva no caso do Lula, mas foram vários mandatos para o sítio de Atibaia, para a residência dele em São Bernardo e para o Instituto Lula. E eu me lembro de ter visto aqui... De prisão, né? De prisão. Não, de depoimento. Não, de depoimento. Foi no dia 4. Foram vários. Mas no mesmo dia? No mesmo dia. No mesmo dia, foi o truque. Foi, exatamente. Ele pegou e cercou tudo do Lula. Foi lá no sítio de Atibaia, fez aquele fuzuê todo, fez no triplex, fez na casa dele e fez no Instituto Lula. Não é mandado de condição coercitiva, não, foi mandado de busca e apreensão, mas no mesmo dia. E no caso do Instituto Lula, eu me lembro aqui que a Polícia Federal chegou lá, ameaçando o pessoal em tom de muita grosseria, que naturalmente a situação às vezes exige, mas o pessoal disse que ele chegou lá exigindo, inclusive, a senha do administrador do e-mail @instituto.org. E o pessoal acusou a Polícia Federal de obter essa senha, alterar a senha e ter acesso a todos os e-mails, que naturalmente, se isso estiver acobertado, se isso estava previsto lá no mandato, ainda tudo bem. Mas aí, alterar a senha, a Polícia Federal ficou cerca de alguns dias, se eu não me engano, parece que 78 horas, sobre o domínio absoluto desse e-mail, alterou a senha e foi preciso o Instituto entrar na Justiça para reaver a senha para poder entrar novamente e administrar. O que a gente viu ali foi uma tentativa assim, muito incisiva, e obviamente que às vezes em alguns casos é necessário por conta de investigação, só que ela é seletiva. Isso não foi feito no caso do Cunha, isso não foi feito no caso lá de Minas Gerais, do Azeredo, se eu não me engano. Azeredo. Isso não foi feito, não está sendo feito no caso lá do trem-salão, lá de São Paulo, o metrô de São Paulo, a Simes. Isso é uma observação, né? Você pegar a conta do e-mail de alguém, a senha do e-mail de alguém, não é só para acessar a caixa postal, você usurpa a identidade. Então, a Polícia Federal pode ter enviado vários e-mails se passando pelo Instituto para tentar induzir pessoas a erro. Eu não sei até que ponto isso seria prática legal, só que da forma como eles vêm agindo, sem se preocupar muito com legalidade... Isso é questionável. Eu acho que o país hoje vive uma crise sem precedentes e cada vez mais eu penso que nós precisamos rever um bocado de coisa, além de reforma política, reforma no judiciário, reforma econômica, reforma tributária. As polícias. Maria, política tem reforma tributária, vou falar na verdade, o Brasil precisaria hoje tomar um banho geral daqueles de sal muito grande e tentar ver, porque assim, eu vejo a gente aqui em Alagoas, a corrupção correndo solta nos municípios, nos estados, a gente vê os tribunais de conta que não reprovam conta de ninguém, aprovam todas essas contas recheadas de sobrepreço, recheadas de atitudes ilegais. A gente vê os governadores do mesmo jeito, a gente vê as assembleias aqui em Alagoas. A Assembleia Legislativa tem um histórico enorme de insanidades que esses caras fazem e a gente não vê em nenhum momento a justiça nem estadual funcionando, nem a justiça federal. É óbvio que isso tem que começar em algum momento, mas o que se vê hoje é uma perseguição. Está claro, isso está notório, inclusive da mídia, porque a mídia poderia estar ajudando, não, está perseguindo aquilo ali, persiga esse. A gente já viu várias vezes aí matérias investigativas que fizeram com que a justiça trabalhasse. Mas nesse caso, estão agindo meio que em coloio, a justiça e esse juiz, essa vara lá do Paraná, e o que está havendo é uma coisa muito clara, muito evidente de golpe ao governo que está posto hoje no Brasil. E isso me preocupa porque a democracia está em risco. Eu confesso que muito provavelmente, se a Dilma perder o mandato, muito provavelmente quem vai assumir vai ser o Temer e tudo isso vai abafar e pronto, encontraram e resolveram o problema do país inteiro e nada mais vai ser investigado. Esse é o temor, né? Do Temer chegar. Exatamente. Tivemos a denúncia do Delcídio, a delação,
que foi publicada primeiro na revista Isto É, e após a publicação, o Delcídio negou, o advogado negou, o procurador-geral negou, todos os envolvidos negaram aquilo. Porém, passou-se o tempo e a delação foi homologada. E aí, né, a gente acabou descobrindo que a delação era verdadeira, pelo menos em parte, não sei se na totalidade, e tinha sido negada porque não tinha sido homologada ainda. Então, se ele tivesse confirmado antes de ser homologado, ele perderia os benefícios da homologação, né, como delação premiada. E dessa vez foi citada a Dilma, foi citado o Lula. Eu acredito que é a primeira vez que realmente citam os dois em delação premiada, assim, de forma mais contundente, porque as que tinha visto anteriormente, foi que o Lula certamente sabia por ser presidente, ou seja, era uma presunção de culpa. Não havia prova. Inclusive, quando o Delcídio cita a Dilma, ele usa a mesma presunção de culpa. Ele diz que pelo fato de a Dilma ser muito controladora, certamente ela saberia do que se passou em Pasadena. Pelo menos deveria, no mínimo. Mas isso é presunção de culpa, você não pode sei. como prova, né? Isso pode servir como indício para que haja mais investigação ainda. Sim, exatamente. Mas não é prova. O que eu gostaria de citou o Aécio. Não, Aécio e vários outros. Isso não é explorado pela mídia. E esse é o problema. Nem tampouco é explorado pela justiça, que é o que mais me preocupa. A mídia, tudo bem, ela pode fazer o carnaval que ela quisesse. Agora, a questão da justiça não estar trabalhando nessas outras frentes, isso me deixa muito preocupado. Como consequência disso, em relação ao Delcídio, eu gostaria só de registrar que a consequência natural foi que hoje foi colocado que ele provavelmente vai perder o mandato, vai ser cassado na comissão de ética lá no Senado, e ele hoje já é um senador sem partido, né? Ele não está vinculado a partido nenhum, ninguém quer ele, e isso, a consequência é que ele vai cumprir lá, se eu não me engano, alguns anos de prisão, algumas cestas básicas, que é o que o país faz, que é fazer o quê, né? Tem que ir para chorar. Exatamente. É chato dizer isso, mas a gente teve agora o João Paulo Cunha, que foi acusado lá no Mensalão, que teve a pena dele perdoada, alguma coisa assim. É como se ele tivesse sido perdoado. A pena foi a anistia? Foi anistiado. O resumo é que ele se livrou, né? Tem o indulto, a anistia e a graça. São 3. É preciso anistia mesmo, que é realmente sabe. Ele foi perdoado. Foi perdoado mesmo. Isso aconteceu agora, cerca de 5 dias atrás, e ele teve, pelo STF, a pena dele foi perdoada, por conta de que ele já tinha cumprido uma parte, já tinha feito um bocado de coisa, e naturalmente ele agora já está um homem limpo. A coisa está ficando tão complicada assim, quanto a isso de perseguição e arbitrariedades, que houve uma reunião do Sindicato dos Metalúrgicos, pouco depois da condução coercitiva de Lula, alguns dias depois, e a Polícia Federal chegou ao local sem justificativa. O que eles disseram foi que souberam que estava ocorrendo uma reunião de apoio a Lula e foram ao local averiguar. Vejam se faz sentido a polícia ir para um local onde estão se reunindo pessoas de um sindicato, entrar no local, hostilizar os presentes, porque aquele grupo está talvez discutindo um apoio a alguém que está sendo perseguido pela própria justiça. Só que isso foi feito em São Paulo, que já tem um histórico muito grande de perseguição às questões trabalhistas. A gente tem um Estado que é governado há décadas pelo PSDB, aí a gente vai com o Covas, com o Geraldo Alckmin, o Serra, e fica ali naquela dancinha das cadeirinhas do PSDB. Coincidentemente, é o Estado mais rico do país, é o Estado que tem a maior concentração de indústrias e de riqueza do país, e que tem um histórico violento contra a classe trabalhadora e contra os partidos de esquerda. Complicado, né? Eu não sei se a pessoa fica até com as mãos aí atadas, entendeu? Então, bicho, é sério. Você tá achando de usar os policiais, pode, você tá com a moeda, né?
ao meu ver, aí já cabe todo o crime também. É crime sim de crime. Isso aí é um ato de improbidade. Pois é, isso está muito grave porque estão fazendo uso político tanto do judiciário quanto das polícias, né? Então, que é o seguinte, você vê isso dos dois lados, né? Aí esses agora aí, essa questão da polícia, o judiciário, etc. Aí quando foi na própria eleição, a Dilma teve ali aquele problema com os Correios, né? Os Correios para divulgar, aí chega o TSE e arquivou o processo. Aí do lado, é o que dá para notar, né? Do lado, vamos dizer assim, mais forte da coisa, porque está no poder, os tribunais superiores estão ali, sob controle. Só que na justiça comum, na primeira instância, tanto da justiça federal como da justiça federal, aí essa é mais fácil do outro lado se apoderar, entre aspas, assim, tem um controle maior. Eu gostaria de destacar aqui, eu acho que já deve ter sido comentado, mas um ponto positivo que saiu esses dias foi a decisão do STF das condenações em segunda instância de que o réu ou a pessoa condenada já deve ficar preso. Isso foi um ganho relativamente muito bom na justiça, só que na prática não está se aplicando, né? Na verdade, eu acho que é relativo isso, né? Até porque é inconstitucional, já que você só pode ser condenado, ser preso se o processo transitar em julgado, não é isso? Que quer dizer que todas as instâncias, todos. Eu acho que é uma solução para a morosidade da justiça, só que é uma gambiarra como solução. Não é uma forma de agilizar para que as etapas sejam cumpridas de forma mais rápida. Já que não dá para cumprir de forma mais rápida, vamos cortar etapas. Eu não vejo problemas não isso. Não, mas porque assim, no Brasil, o legislativo ele é muito moroso, né? É muito ineficiente mesmo. Quem é da área do direito sabe. Quem é da área do direito sabe isso aí de forma bem aprofundada mesmo. Todo mundo sabe que é uma porcaria, mas quem é da área sabe mais ainda. Porque é o seguinte, a lei aqui no Brasil ainda funciona um pouco, o judiciário ainda trabalha um pouco, porque, querendo ou não, por meio de concurso, acaba entrando os melhores, né? É aquela seleção ali que realmente é rigorosíssima. O número de vagas geralmente não é nem como se conseguem chegar no número de vagas. Então, começa uma limpeza. E realmente o judiciário dos 3 poderes é maior. Vai limpando devagarzinho, aquela coisa que tem muita gente velha, eticamente, indicado, etc. Mas vai limpando. Então, para compensar essa morosidade do legislativo, ele acaba tendo que não renovar por conta própria. Através de súmulas vinculantes, OJ, enfim, vários atos que eles podem tomar. Aí essa questão aí do STF, por exemplo, é uma delas. Porque nenhum estado no mundo, assim, um país sério, ele é tão protetor como o Brasil. A maioria vai, salvo engano, até a terceira instância. Chegando na terceira instância, quando acabou a história. Aqui nós temos 4. A gente tem o primeiro, aí vai para o Tribunal de Justiça, no Estado, aí sobe para o Tribunal, o STJ, ou para o TSE, ou o TSE, dependendo do caso. Depois ainda, se couber, vai para o STF. 4. E o legislativo, tá bom, deixa assim mesmo. Deixa aí. O absurdo que a gente pode ver nessa situação é o quê? É que um senador que foi preso, semana passada, se não me engano, estava há 10 anos, ou eram mais, só colocando recurso. Entrava com recurso, embargo. O embargo de declaração ele é muito aberto, assim, a interpretação dele, entendeu? Aí embargo, e assim vai rolando. Quase, eram 10, eram 20 anos nessa brincadeira. Aí justamente por causa disso aí ele acabou sendo preso. O cara pegou lá, entendeu, o cara? Aí é complicado, porque é aquela coisa, é um mal, entre aspas, mas que acaba sendo necessário para compensar a morosidade do legislativo. Quem estuda direito, por exemplo, na área de trabalho, principalmente, a CLT quase não foi modificada, desde a época que ela foi criada. Quem acaba fazendo sempre novos juízos da lei, interpretando, atualizando, conforme o tempo, fazendo interpretações de princípios e tudo mais, é a doutrina judiciária. Por isso que é cheio de OJ. Quem estuda de trabalho estuda mais OJ do que a própria CLT, para compensar isso. É até complicado, né? O cara, o que vem da cruz é espada, é um machado de 2 gumes, vai para um lado, mas também vem para o cara, se você não souber manoteá-la. Isso. Bom, resumindo, é um mal que foi criado para evitar um mal maior, né? Porque isso deveria ser exceção, né? Exceção. Tá acontecendo aqui, vai chegar de certa forma, enviar para o legislativo, se fosse o caso, e o legislativo iria chegar e fazer. Só que não acontece. Por exemplo, na Constituição a gente tem o mandato de injunção.
Quando a injunção, ele serve justamente para o seguinte: leis que deveriam ter sido criadas para assegurar determinados direitos constitucionais e ainda não foram pelo legislativo, tem que ter eficácia. Mas se não existe essa lei, como é que vai ser cumprido o direito? Então, o mandado de injunção serve justamente para isso. Aí, até meados de 2005, 2008, por aí, o STF simplesmente fazia o seguinte: se entrar com o mandado de injunção, chegava ao STF, ele analisava e realmente está com a lei. Assinar por isso mesmo. E o máximo que ele podia fazer era enviar para o legislativo. Ele disse: ok, está com lei, por favor, faça o seu trabalho, crie a lei. E aí o legislativo, beleza, tá ok. Pronto, morreu. E isso ficava anos ali rolando, sem ter efeito, e o povo entrava com ação por nada. Era um remédio constitucional que não servia para nada. Aí foi que ele foi com a jurisprudência dele e começou a dar uma interpretação que é o que chama de concretista. Ele começou a usar da analogia. Pegou situações semelhantes, pega uma lei já existente e aplica ao caso. Isso aí é tudo legal, é previsto na lei de introdução ao direito brasileiro. Então ele começou a fazer isso. Isso é para vocês verem como é lei legislativa, como ele não faz quase nada. É ridículo, ridículo. E o judiciário não intervém assim porque realmente precisa. 90% dos casos. Ele foi esperado aqueles legisladores ali, não faz mesmo. Até porque eles têm que negociar muito, né? Para votar certas leis. Eu lá na faculdade, um colega meu brinco, né? Me marcou no Face, aí Christian, aí saiu uma lei que mudou o ordenamento jurídico. Agora acabou, mudou tudo. Minha vida é outra. Aí me marcou lá, né? Aí quando eu cliquei lá, aí abriu a lei. É reconhecido a raça do cavalo, não sei o que, como raça oficialmente brasileira. Revolta todos os que contrários. Então tá bom, lei. Pois é. Tá vendo? Leis, assim, é importante, tanto importante, mas tem muito mais assim que deveria ter sido revisado, fica sem fazer nada, e só perde um pouco. É complicado. E isso deve acontecer em todas as instâncias, né? Eu lembro que aqui em Arapiraca, antigamente, era muito comum projetos de lei para mudar nome de rua na Câmara. Aham. É porque, bicho, entrando nessa questão de Câmara, de vereadores até, o vereador, ele não deveria nem receber salário. A verdade ele deveria, no máximo, ter uma ajuda de custo para gasolina, sei lá, qualquer coisa. Porque o trabalho do vereador é basicamente fiscalizar o prefeito. Porque as normas que podem ser criadas pelo município são normas tolas, realmente. Não são coisas pequenas. Quem fica geralmente com... O poder é pequeno, né? Naturalmente. Pois aí não tem muito o que fazer. Realmente não tem muito o que fazer. Então, quem tem que estar ali é só para fiscalizar o prefeito. Ele fiscalizando, a Câmara de Cidade faz com o presidente, etc. Só que nem isso fazem, né? Nem isso fazem. Em qualquer país sério, o vereador, ou ele não recebe nada, não recebe, é um cargo de prestígio, ele vai só por prestígio, ser vereador, ou então ele recebe uma ajuda de custo. Aqui não, aqui eu acho que está em torno de 4 a 5 mil reais, é o salário ou mais, para fazer nada. Fora a corrupção que eles fazem, né? Por exemplo, citar uma coisa que aconteceu esse dia. Agora está sendo asfaltado aqui, né? Era pirata, está colocando asfalto, uma rua. Agora, uns asfaltos tão vagabundos, mas tão vagabundos. Eu coloquei a moto, cheguei lá, isso semanas, viu, que foi asfaltado. Tem umas 3 semanas. Eu peguei, parei a moto assim, eu cliquei, ok, desci e fui embora. Quando eu voltei, para ir embora para casa, eu vou levantar o tripé afundou no asfalto. Foi, tava lá o buraco, bruto, entrou, porcaria, macia. O asfalto estava recente. Não, tô colocando massinha. Pelo amor de Deus. Tô colocando massinha, velho. Não é que a gente fala assim, que a questão do pessoal não coibir a corrupção ou as más gestões em todas as instâncias. O pessoal simplesmente faz e desfaz, coloca lá normalmente nessas questões de preço e de obra, que vão ser usados produtos muito bons, de qualidade, e eles utilizam o pior de todos e a gente termina pagando a conta várias vezes. Eu estava olhando aqui no site e, obviamente, é bom a gente conferir, mas pelo jeito aqui é do Senado, senado.leg.br. Enquanto a gente está aqui discutindo sobre o golpe, lá no Senado foi aprovada agora a isenção de IPTU a templos religiosos alugados, que já foi aprovado já em primeiro turno. Então,
Eu não tenho nada contra religião nenhuma, mas, poxa, já não basta a lavagem de dinheiro. Eu não queria entrar no mérito da questão, na maioria das igrejas, inclusive na que o país mais que é a Igreja Católica, apesar de eu também ser católico. Mas assim, a boa parte lá do Congresso já tem essa história da bancada evangélica e tem esses tempos, e eles acabaram agora de aprovar que a bancada evangélica não paga IPTU. Então, assim, o Brasil vem sangrando por causa desses vários golpes que a gente vem sofrendo ao longo do tempo, e hoje a gente tem uma nação que é toda arranhada por causa dos interesses obscuros das pessoas que nós elegemos e colocamos lá. Então, hoje a gente tem um país que abre brecha para que vereadores utilizem de seus mandatos para mandarem e desmandarem, os deputados do mesmo jeito, os senadores nem se fala, as estatais e as grandes empresas são todos com cargos loteados, são empresas que passam por negociação. Então, o Brasil hoje precisa de um remédio muito forte para acabar com esse sistema que hoje está enraizado na cultura da política do país. Essa questão que você falou da questão da eleição é importante também frisar o seguinte. O que corrobora muito com isso é a questão da forma que é eleito parlamentar, é o proporcional. Exato. Aí tem a questão, né? Vai lá, o deputado ganhou 1 milhão de votos, ele puxa um monte do partido dele. Enquanto que o outro rapaz que fez bastante votos também, muito mais do que o partido dele, não entra. Então isso é algo realmente ridículo, porque cadê a representatividade? O problema maior que eu vejo é a falta de politização quanto às pautas dos partidos, porque a ideia desse modelo proporcional é que os partidos, as representações menores consigam levar alguém, mesmo que não consigam um voto suficiente para eleger elas todinhas teriam voto suficiente para, assim, todos que votaram no grupo, né, todos os votos do grupo poderiam resultar em uma cadeira. Isso é uma forma de garantir uma representatividade maior lá, só que isso funciona bem se as pessoas forem politizadas, souberem como funcionam as pautas de cada partido, o que cada um defende, e se isso fosse seguido de fato, né? Eu acho que esse é que é o problema principal. Não, também. Só que tem como resolver isso de forma melhor, assim a meu ver, né? Era colocando o sistema distrital misto. Porque no distrital misto, tanto vai ter a questão do distrito, de determinado distrito ali elegerem X candidatos, como tem a questão da agenda do partido. Então fica aquele meio termo. Porque, querendo ou não, tem que ter essa questão do partido, realmente, está ali representado, mas também tem que ter do candidato em si. Né? O que o povo quer, não, eu quero aquele candidato ali, certo? Porque, querendo ou não, ele vai ter eu confesso que eu ainda não me debrucei sobre as alternativas que a gente tem para resolver esse problema de eleição no país, mas só para a gente perceber um pouco, a notícia foi divulgada, se eu não me engano, hoje, aqui no site de Arapiraca, aliás, ontem, e a gente tem aqui o deputado estadual, Tarcísio Freire, saiu do PSD e foi para o PP. Né? Não acredito não, negócio. Foi. Aí tem aqui o deputado estadual Bruno rapidinho, só uma observação. O PP, para quem não está associando, ele, no início da investigação da Lava Jato, era o partido que tinha mais nomes envolvidos. Pronto, pode continuar aí. Ele está lá, inclusive a posse dele foi em Brasília com o senador Ciro Nogueira, que é o presidente nacional do PP, junto com o Benedito de Lira, que é outro citado na Lava Jato em vários outros. Vamos bem. Aí quando vem aqui para Alagoas, o Bruno Toledo saiu do PSDB e se filiou ao PROS. Aí quando a gente vem aqui para Arapiraca, a Aurélia Fernandes, ela saiu do PMDB, está indo para o PSB. Aí a gente tem mais ainda aqui, Moisés Machado também mudou do partido, aliás, também mudou, ele se desfiliou do PSD e migrou para o PDT, assim, que é o mesmo partido da Célia Rocha. O PTB, a vereadora Graça Lisboa também foi para o PTB, ela era do PSD, né? Aí ainda tem aqui o vereador Márcio Marques, que saiu do PSC, Partido Socialista Cristão, e foi também para o PTB. O Edvânio Correia, que é o Zé Baixinho, saiu do PROS, e o Josias, que saiu do PSD, foi para o PTB. A vereadora Fabiana Pessoa
era do PPS e hoje permanece ou está lá no PRB. Então a gente tem são uma mudança das cadeiras fisiológicas. Não tem para quê? Não existe legenda. A legenda foi totalmente desconsiderada. Só um parênteses, o PTB é o do Collor, né? Exatamente, é o partido da Célia Rocha e do Fernando Collor. Isso aí você vê o seguinte, que eles não têm ideologia nenhuma. Exatamente, eles não têm ideologia nenhuma. Ideológico. Não tem programa de partido, não tem projeto de uma pessoa que quer o bem público. Ele não tem como virar um fisiologismo escancarado e que, apesar de ter feito aquela história da fidelidade partidária, de ter aquela história, mas a própria legislação abre brechas. Mas isso foi uma lei recente, né? Foi aprovado que abriu essa janela de desfiliação. Não, mas antes não tinha essa história da fidelidade. Foi criada a história da fidelidade, como estava criando alguns entraves para essas manobras políticas, foi criada uma janela de migração para poder abrir a brecha para esses caras fazerem as maracutaias, considerando... Eles mudaram porque é mais conveniente para eles. Porque as eleições agora, a janela abre justamente para poder os grupos se formarem dentro do cenário que está posto para as próximas eleições. É outro absurdo que a legislação brasileira, que esses caras fazem, eles legislam o tempo inteiro em causa própria, e é uma coisa também que precisa ser mudada. Isso é muito grave, porque, na verdade, está chamando a sociedade toda de palhaço, de que a gente não vale nada e que eles fazem o que eles querem. É revoltante isso. Verdade. Eu gostaria de deixar aqui registrada a minha indignação com relação à mídia de massa, especialmente a Rede Globo, pelo fato dela estar utilizando de seus editoriais, de sua capacidade de comunicação e de projeção no país, naturalmente considerando a importância que ela tem de estar manipulando, de estar induzindo a população para a situação que nós temos hoje. Eu não defendo corrupto, eu acho que se o Lula fez coisa errada ele tem que pagar, assim como a Dilma, assim como a Aécio, assim como o Renan, como o Collor, como o Geraldo Alckmin, como qualquer um, inclusive eu, tem que pagar. Fez coisa errada, vai pagar. Agora, eu não acho justo, não me acho confortável em saber que a gente está tendo hoje uma mídia seletiva e com o apoio de uma justiça seletiva. Fala o seguinte, que os brasileiros, a grande maioria, quando vem falar de política, eles ainda estão numa fase, eu estava discutindo esses dias com um amigo meu, de tratar a política como fosse um futebol. Eu gosto mais do cara aqui, eu gosto mais do Chicano. Né? Aí fica aquela briga. Ele se preocupa mais em ver os gostos dele, puramente as ideologias dele, sem analisar se elas têm uma razão, então um fundo de razão ou uma aplicabilidade na prática. Pessoas que realmente não conhecem de ciência política, não conhecem de filosofia política, não conhecem nada em relação à política, até mesmo dos acontecimentos. Tem gente que não conhece quase nada e se deixa enganar por qualquer coisa que vê, ou que escuta, ou que lê. E não busca a fundo aquela informação para ver se realmente ela é verídica. Então eu indico que quem quiser começar a falar de política, primeiro fica atenado do que está acontecendo no país, tanto de um lado como do outro. Segundo, pegue um bom livro em relação à política, principalmente o Maquiavel, o Príncipe, você começa a ver como é que funciona a cabeça do político. E segundo, o Arte da Guerra, porque ela também é algo que quem já leu, você já leu? Não, Arte da Guerra já. Porque você sabe que muita coisa que esse cara faz tem ali. A manobra que eles fazem tem ali dentro. É um livro para a vida, é um livro para a vida. Então leiam, saber o funcionamento. Aí vai ser bom para vocês também, né? Para quem estiver lendo. E depois aprender ciência política básica, como um livro pequenininho de 30 páginas, é o básico. Né? Você vai começar a ver como é que funciona. Porque a partir disso você vai ver o hoje, estamos conectado ao que está acontecendo agora, aos fatos novos, como também a história, o decorrer da política, desde até da Revolução Industrial mesmo até hoje, que foi uma transformação no mundo que fez, né? Pegando ali o século XIX, XVIII, XIX, XX, até agora. Isso faz uma diferença muito grande na visão que a pessoa pode ver a ser. É basicamente isso. Obrigado.
isso aí. A temporada nova do House of Cunha, que agora o Cunha não é mais protagonista tão forte, né? Tá continuando e tá muito boa essa temporada nova. Muitas altas confusões lá em Brasília. Peguem suas pipocas que a coisa vai continuar divertida para quem tá assistindo. Divertida e trágica, né? É isso aí. Lembre-se que política faz parte da vida e até a próxima. Até mais. Valeu!